Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Boa noite a todos. Estamos falando do Grupo Espírita Luzes da Verdade, em Horizontina, para mais uma reflexão a todos nós. Nesta noite, iremos refletir sobre o seguinte tema: a coragem moral e o aperfeiçoamento do espírito. Este tema, iremos refletir alguns itens em especial do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16, e também no capítulo 16, item 12. Algumas questões do Livro dos Espíritos também, da questão 798 à questão 802. Iniciando a nossa reflexão, os Espíritos Amigos vêm nos trazer o seguinte tema no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a seguinte reflexão sobre a questão das nossas crenças e da nossa ligação às ideias materiais, ao materialismo. Eles nos dizem o seguinte, fazendo inclusive um vínculo com a questão do suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não restaria se não se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação eles podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Nessa reflexão inicial, meus amigos, eles vêm nos trazer um alerta quanto à questão das influências que temos pelas teorias, pelas correntes materialistas. Muitas vezes eles nos dizem aqui, é trazido por homens da ciência, mas também podemos pensar nas pessoas do nosso dia a dia, na mídia, nos outros meios que nos influenciam de certa forma, a pensarmos somente no mundo atual com esta visão restrita ao momento que vivenciamos aqui na Terra. Esse apego exacerbado a este momento atual e aos bens materiais que os cercam, nos fazem muitas vezes criar essa perspectiva equivocada que eles nos narram aqui. Não é uma perspectiva verdadeira. É a perspectiva de que a vida não continuaria e que, por isso, os sofrimentos seriam aqui muito grandes, muito pesados, muito densos, nos sugerindo indiretamente essa fuga antecipada deste mundo aqui, desta vida corporal. Então, muitas vezes somos incitados, mesmo que por meios indiretos, a essa fuga e acabamos, por vezes, lamentavelmente, ocorrendo o suicídio. Nos dizem os Espíritos Amigos, com esta força de que essas ideias materialistas, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, nos faz nos perdermos neste caminho aqui na Terra e nos iludirmos com essas questões materiais. E aí sim nos provocando em nós essa covardia moral.
Vejam que eles nos denominam covardia moral. Eles não estão nos falando aqui da covardia no sentido de não ter força física, né? Mas sim no aspecto moral em que estaremos debilitados diante dessas situações, da nossa incredulidade, né? E também, principalmente, dessa questão das ideias materialistas que nos apegamos aqui. Muitas vezes somos influenciados, né, por uma ilusão, por uma ideia equivocada, a fugir deste plano antecipadamente devido a isso. No entanto, meus amigos, nos dizem a equipe espiritual amiga que tudo isso é um grande engano, uma grande ilusão. A propagação dessas ideias materialistas, eles nos dizem, é um veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, vemos aqui um alerta para aqueles que distribuem, de certa forma, que repassam todas essas ideias, essas correntes de excesso de materialismo e que acabam influenciando meio que indiretamente outras pessoas a esta fuga antecipada daqui, a cometerem o suicídio, quanto à responsabilidade que temos por essas influências que podemos estar ocasionando. Então, pensemos na responsabilidade que teremos futuramente de resgatar todos esses irmãos que foram muitas vezes instigados por nós a fugir daqui antecipadamente, a sair deste plano terrestre. Então, amigos, apesar de toda essa propagação equivocada, temos também muita luz com o Espiritismo. Nos dizem os Espíritos amigos no Evangelho segundo o Espiritismo que com a chegada do Espiritismo se torna impossível a nossa dúvida quanto à nossa mudança do aspecto de vermos a nossa vida. Eles nos afirmam que o crente, né, aquele que crê em Deus, sabe que a existência se prolonga indefinitivamente, para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Vemos aqui o contraponto, né? Aquelas ideias materialistas, a incredulidade, a influência negativa que podemos ter, temos essa influência positiva, muito forte, que cada um de nós pode ter acesso aqui na Terra. Essa doutrina de luz que vem nos trazer os ensinamentos de Jesus e nos exemplificar, nos detalhar, dando a certeza para todos nós de que a vida continua. Com essa certeza, podemos também compreender que os nossos momentos aqui de sofrimentos, de dores, de angústias, os momentos de dificuldade, as aflições, que muitas vezes são realmente muito difíceis, elas são todas momentâneas, elas não durarão eternamente, mas nós, como espírito, sim, continuaremos a nossa jornada. Então, meus amigos, essa doutrina vem nos orientar que a vida continua além do túmulo, além do desencarne deste corpo físico material que aqui utilizamos neste momento, iremos continuar, iremos seguir. E cada vez mais que compreendermos essa ideia que a doutrina nos traz e assimilando ela com a nossa fé raciocinada, iremos ir criando essas boas condições dentro de nós, que nos trazem, como eles dizem aqui, uma coragem moral. Vemos aqui a diferença, né? Lá no primeiro momento, eles nos traziam a covardia moral. E aqui eles nos trazem a coragem moral, aquela que é essencial para que a gente tenha a força necessária, a fé para superar as nossas aflições, para superar qualquer angústia, qualquer sofrimento, qualquer provação que nos foi necessária viver aqui neste plano terrestre. E aí sim, eles nos dizem, nos dá também a paciência e a resignação, para que com coragem, né, dando tempo ao tempo, possamos suportar essas amarguras, essas dificuldades diante da vida que aqui vivemos, tendo essa certeza de que prosseguiremos, de que há vida futura, pois
continuaremos como espírito. Já no outro capítulo, no capítulo 16 também do Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma outra mensagem que vem acrescentar a essa que até aqui refletimos, que nos diz o seguinte: é uma mensagem de um espírito amigo, né, um benfeitor amigo, que vem nos falar quanto a essa preocupação dele com o nosso materialismo exacerbado. E ele nos diz assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Então, aqui, meus amigos, eles vêm nos trazer um outro ponto de vista sobre este tema, nos trazendo essa preocupação dos benfeitores amigos, dos seres mais evoluídos, quanto a esse nosso apego excessivo aos bens materiais, quanto a essa tensão intensa que damos para as vivências aqui do plano material. Eles não estão nos dizendo que não são importantes os bens materiais ou o nosso trabalho, a nossa profissão desenvolvida aqui na Terra, mas sim ao tempo que dedicamos a isso perante, né, o tempo que dedicamos para o nosso aperfeiçoamento moral. Eles vêm nos dar um alerta que para o nosso aperfeiçoamento moral, nós, como humanidades, dedicamos pouco ou nenhum tempo. Então, vemos a gravidade que não conseguimos balancear, equilibrar os dois setores da nossa vida, né? O aspecto material, que necessitamos dele sim para viver aqui com um corpo material que temos, né? A profissão que devemos exercer, atividades de trabalho que devemos exercer, mas também o aspecto moral, o aspecto importante para que o nosso espírito continue esse crescimento pessoal, continue esse aperfeiçoamento, que é o objetivo maior da nossa encarnação aqui na Terra. Então, esse espírito amigo vem nos dar um alerta para que cuidemos. Cada um faça a sua avaliação pessoal no seu íntimo. Quanto tempo estou dedicando para o meu aperfeiçoamento moral? Quanto tempo estou dedicando para o estudo de coisas úteis, para o estudo dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, para uma leitura edificante, para fazer uma oração, para me meditar, para me conectar com Deus? Quanto tempo estou dedicando para a prática da caridade, para auxiliar o próximo, para buscar melhorar em mim os meus defeitos, os meus vícios, buscando essa reforma do meu interior? Quanto tempo do meu dia eu dedico a isso? Da minha semana? Do meu ano? E quanto tempo eu dedico para as questões materiais? Vem os espíritos amigos nos dar o alerta que muitas vezes esse excesso de trabalho que muitos de nós faz no campo material e que a gente usa como desculpa de que é um necessário, é um bem maior, como eles nos dizem aqui, né, como se fosse do mais alto interesse para a humanidade, muitas das vezes é somente uma ilusão, quando na verdade a gente está fazendo essas atividades de forma exagerada de atenção às questões materiais, somente para satisfazer as nossas necessidades supérfluas, as nossas vaidades, os nossos exageros, os acúmulos de riqueza. Então fica a reflexão para cada um de nós. Qual é a nossa postura diante dessas situações no nosso dia a dia? Ele continua nesse texto dizendo o seguinte, que de penas, de amofinações, de tormentos que cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes, por cúmulo de cegueira,
frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos, ele nos diz. Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Então, aqui mais uma reflexão, né, que nos toca, que nos faz realmente repensar as nossas posturas diante das nossas vivências terrenas. Estamos dando atenção maior a este trabalho somente para o acúmulo de riqueza? Estamos nos impondo muitas vezes uma restrição, né, de contatos com a nossa família, de contato com o conteúdo espírita, com o conteúdo que Jesus nos trouxe, com seus ensinamentos, porque não temos tempo para isso devido ao acúmulo de trabalho material que temos? Por que fazemos isso? Qual é o objetivo fundamental disso para a nossa vida? Fazem refletir os espíritos amigos se a gente acha que todos esses cuidados exagerados que a gente tem, com esses excessos em busca de bens materiais ou para suprir somente vaidades e egoísmos, se eles vão ser compensados por Deus. Será mesmo que é esse o nosso objetivo aqui? Ou, como eles nos dizem, deixando de lado a solidariedade fraterna. Não temos tempo para ajudar um irmão que precisa de nós, não temos tempo para praticar uma atividade, para se envolver em algo que traga um bem coletivo para a sociedade, porque não temos tempo para isso na nossa agenda, né? Nas nossas atividades cotidianas. Vem nos dizer os espíritos amigos que muitas noites mal dormidas, né? Como eles dizem aqui, noites de insônia, muitas dessas são os tormentos que nós mesmos trazemos para nós, por acúmulo de cegueira. É como se estivéssemos cegos diante dessas vaidades, desse nosso egoísmo, né? E nos propomos a essas atividades que não são muitas vezes mais úteis para o nosso espírito, ou não da forma como fazemos. Seguindo e finalizando esta mensagem, então, um espírito protetor, que é assim que ele se denomina no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: nessas situações, unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Então, meus irmãos, olha a mensagem que eles nos deixam, que ao ponto que chegamos de dar mais valor somente ao corpo físico e à satisfação dessas nossas necessidades supérfluas, enquanto vivenciamos aqui no mundo, não damos a devida atenção para o nosso espírito, para o aperfeiçoamento moral, para o estudo, para a evolução e para a reforma dele, ao ponto deles nos dizerem que o nosso espírito vira um verdadeiro escravo do nosso corpo, porque ele não consegue desenvolver aquilo que ele necessitava evoluir aqui nesta encarnação. Então, seria esse o plano de Deus para nós? Esse cuidado exagerado com os bens materiais, esse cuidado excessivo para as nossas vaidades, para o nosso bem-estar de coisas supérfluas? Será esse o nosso objetivo de vivência aqui na Terra? Somente atender às nossas vontades egoístas, como eles nos dizem aqui? Estamos desprezando o nosso espírito, que é aquele que viverá eternamente? Estamos pensando
que como espírito não levaremos nada desses bens materiais quando desencarnarmos aqui, mas levaremos sim as conquistas morais, o aperfeiçoamento moral a que nos dedicamos aqui no planeta? Como está essa bagagem espiritual? Como está esse aperfeiçoamento? Estamos já com uma bagagem cheia, né? Estamos com uma bagagem pesada? Como está a nossa bagagem? Vamos levar o que conosco quando desencarnarmos daqui, como espírito? Dedicamos tempo para levar algo conosco? Ou ao final desta vida aqui encarnados, chegaremos à conclusão de que como espírito não aprendemos nada, não evoluímos, não aperfeiçoamos e nos frustraremos pelas nossas próprias condutas e pelas nossas próprias escolhas. Este alerta, meus amigos, não é para nos assustar, aterrorizar. Muito pelo contrário, é um alerta porque ainda há tempo para a mudança. É um alerta para que a gente se dê conta de como estamos vivendo até aqui e qual é a verdadeira atenção que devemos dar aqui neste planeta. E assim mudarmos daqui para frente, mudarmos as nossas atitudes, nos melhorarmos, darmos mais atenção para o nosso espírito. E para fazer tudo isso, de que forma, então, podemos contar com a ajuda dessa doutrina de luz, com o Espiritismo? Como o Espiritismo pode colaborar, né, contribuir para o progresso? Kardec já fez esse questionamento no Livro dos Espíritos. Então, na resposta vem exatamente nesse sentido do que aqui conversávamos, trazido no Evangelho. Eles nos dizem assim, que o Espiritismo, então, irá contribuir, né, com o progresso, de modo geral, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Vemos esta mensagem que realmente é uma luz para a nossa vida, essa doutrina, esses ensinamentos de Jesus que vão nos dar o verdadeiro caminho para o nosso progresso individual e também para o nosso progresso como humanidade, o nosso progresso como planeta em evolução que todos nós somos. Então, tendo a certeza da vida futura, da vida que continua para o espírito, iremos nos acalmando, iremos compreendendo as aflições que vivenciamos aqui, a importância delas, iremos destruindo esse materialismo aos poucos, iremos evoluindo e iremos buscando cada vez mais o aperfeiçoamento moral, dando mais atenção a esse aspecto da nossa vida, para carregarmos essa bagagem melhor como espírito que continuaremos após o desencarne do corpo físico. E também eles vêm nos trazer essa ideia que devemos abolir os nossos preconceitos, né? Essas diferenciações que ainda fazemos entre nós. Somos todos irmãos. Cada vez mais que assimilarmos este conteúdo da doutrina, incorporando verdadeiramente ao nosso ser, iremos entender melhor toda essa fraternidade, essa solidariedade entre os povos, que assim verdadeiramente iremos nos unir e crescer como humanidade. Também na questão 800, na questão seguinte, Kardec pergunta então, mas não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Sabemos que somos muito apegados e somos muito negligentes diante dessa nossa busca de evolução moral. Então, não há de se temer que o espiritismo não conseguirá cumprir essa tarefa? Kardec questiona. E os espíritos amigos nos dizem, conhece bem poucos os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar.
Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, meus amigos, haverá sim esta evolução, essa construção, esse melhoramento de todos nós, esse desapego excessivo aos bens materiais, mas sim, será um processo, aos poucos, lentamente iremos assimilando tudo isso como humanidade. E assim, aos poucos, cada vez mais, iremos, como eles dizem aqui, rasgando este véu, né? Essas dúvidas sobre a certeza de que a vida continua, sobre a nossa necessidade de vir aqui reencarnar, o objetivo das nossas encarnações, e assim vamos nos transformando, e como eles nos dizem aqui, trazendo novos hábitos que vão substituindo aqueles nossos velhos hábitos, e aos poucos, de geração em geração, iremos transformando, nos autotransformando e transformando a humanidade como um todo. Para encerrar, ficamos com esta mensagem de Joana de Ângeles, este espírito benfeitor amigo que, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Jesus e a Atualidade, nos deixa uma mensagem sobre esta questão, né? Para quem quiser ler ela na íntegra, uma mensagem extensa, a gente traz aqui somente alguns pequenos trechos para a gente encerrar nossa reflexão de hoje. Ela nos diz o seguinte, Joana de Ângeles: o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Então, olha a ilusão que criamos diante desse nosso apego excessivo aos bens materiais aqui. Ficamos presos àquela situação, ficamos presos àqueles bens materiais, como se esse fosse o objetivo maior da nossa vida aqui. Então, este apego, meus amigos, aos poucos tem que ser trabalhado em nós. Temos que ir desapegando, temos que ir buscando esse aspecto moral para nos trazer essa coragem, esse aperfeiçoamento, para que cada vez mais a gente saia dessa jaula em que nós mesmos nos colocamos, como ela usa aqui, né? Dessa prisão em que nos colocamos como seres. Ela nos diz ainda que o rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhes foram confiados. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente, e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. Então, Joana de Ângeles vem de nos trazer esta mensagem para finalizarmos a reflexão de hoje, quanto à importância de buscarmos este conhecimento que Jesus já nos trouxe há tantos anos, quanto à importância desse nosso desapego, quanto à importância de entendermos que os bens que aqui temos não são nossos, são empréstimos de Deus, desde o nosso corpo físico, que aqui utilizamos como instrumento para esta encarnação, a todos os demais bens que possuímos. São momentâneos. Teremos que prestar contas destes bens que recebemos, das fortunas que recebemos, né? Aqueles que são ricos, né? Que possuem a aprovação da riqueza, também terão que prestar contas, assim como cada um de nós, de acordo com aquilo que aqui recebemos.
Então, ter essa noção de que nada possuímos e de que tudo é momentâneo e somente dedicado à nossa vivência momentânea aqui na Terra, nos dá essa harmonização, como ela nos diz, e nos faz tirar essa preocupação exacerbada, né, em que nos colocamos em jaulas, aprisionados a esse materialismo excessivo. E assim, tendo essa certeza de que esses bens materiais são momentâneos, vamos sim continuar trabalhando com eles, porque são importantes, mas iremos focar na nossa espiritualização, pois essa sim será a bagagem, será os bens que levaremos daqui para frente como espíritos. Então, com esta mensagem, meus amigos, fica a nossa reflexão, que possamos nos dias seguintes continuar repensando as nossas atividades do dia a dia, como nos comportamos diante de todo esse cenário aqui trazido, para que assim possamos nos transformar e buscar um melhor caminho para seguir os ensinamentos de Jesus verdadeiramente nas nossas atitudes cotidianas. Por hoje era esta a mensagem, eu agradeço a todos pela paciência, fiquemos todos com a paz de Jesus, com muita luz no nosso caminho, que assim seja. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti.